Caracas, hein? Todo mundo me ouvindo? Tô aqui acompanhando o chat, eu falei, caracas, dá para fazer uma viagem aqui. Boa. Boa, Ellen, obrigada por confirmar. A música estava sensacional, eu estava dançando aqui, mas a gente teve que cortar o barato para falar de coisas ainda mais legais. Então, gostei muito da animação de todo mundo. E, galera, real, tem lugares muito, muito bons. O pessoal do o marketing aqui vai compartilhar a playlist também, que além de dados, a gente compartilha bom gosto em música também, para quem quiser. A gente também vai trazer esses pontos. Mega feliz de estar aqui com vocês. Um feliz 2025 para todo mundo. Para quem eu não vi ainda, tem alguns de vocês que eu não vi. A gente já começou todo vapor aqui na Octa, né? Porque já é o segundo webinar já desse mês que a gente está fazendo, certo? Time, segundo webinar desse mês já, então, ó, todo vapor. Para quem já está acostumado com os nossos eventos, faz parte da nossa comunidade, povos da nossa comunidade, sejam mega bem-vindos. Eu sei que vocês estão ansiosos, a gente vai aumentar pra caramba o nosso calendário de eventos, porque tá ficando muito legal. Então, contamos com o feedback de todos vocês e hoje a gente tem um tema muito bom, muito importante e, gente, sinceramente, é o tema que a gente mais gosta de falar, porque no final das contas é o que todo mundo aqui quer fazer melhor, quer gerar uma melhor experiência para os clientes e a gente tem o lançamento da nossa querida e sensacional o CX Trends 2025. Eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês. Então, quem é da comunidade pode dar um oi aí para a galera se identificar, que são os nossos povos. Quem quer saber mais sobre a comunidade, daqui a pouco eu explico um pouquinho mais. E, galera, tem algumas regras básicas para estar aqui. Primeiro, vai ter que prestar bastante atenção, porque tem muita coisa que a gente vai trazer. Então, aqui, ó, se não começou 2025 acelerado, considera hoje o dia que você vai, ó, trocar a marcha, pisar no acelerador, porque a gente vai trazer muita coisa boa. Segundo ponto, prestem atenção, porque vão ter coisas no meio desse webinar e no final, só para quem estiver aqui com a gente ao vivo. Então, quem já participa dos nossos eventos já sabe disso, mas tem surpresas e presentes especiais para você que está aqui com a gente ao vivo agora. Então, não percam, eu vou deixar bem claro quando vai ser esse momento, mas ele vai acontecer a qualquer momento. Terceiro ponto super importante também, tem um botãozinho ali chamado QIA, Q&A, que é Questions and Answers, ou seja, perguntas e respostas, dependendo do idioma que está o teu navegador. Lá você pode jogar qualquer pergunta a hora que você quiser sobre o que a gente está conversando aqui, sobre essa temática. A gente vai ter no final do nosso bate-papo um tempo para discutir com vocês sobre o que vocês entenderam dos insights, que pontos vocês têm de dúvida, ou como talvez colocar na prática algo que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Então, usem e abusem do Q&A, o nosso time vai fazer uma curadoria. E o legal do QA ali no final é porque você também consegue votar, você vai ver as respostas, então algumas a gente consegue responder já públicas, então coloquem literalmente todas as perguntas e respostas, porque perguntas que a gente vai trazer as respostas para vocês. Combinado? Então, beleza. Vamos começar o nosso bate-papo? E muita boa energia para sempre. Então, tô aqui com o nosso povão, tô aqui com a nossa estrela da vez, que é o nosso anuário CX Trends 2025. Vamos falar justamente sobre isso e por que a gente está falando sobre o CX Trends 2025 e porque tem alguns pontos. A gente está indo para o lançamento, galera, da nossa 10ª edição desse conteúdo. É tempo pra caramba. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aparecendo bonitinho já? Ótimo, beleza. Porque sabe o que é olhar para o consumidor brasileiro durante 10 anos? E olhar para o consumidor brasileiro de verdade? Até a gente colocou aqui, poxa, o único original e 100% brasileiro, porque faz muito tempo, galera, que a gente conduz esse estudo. É um dos primeiros estudos brasileiros e 100% focado para o consumidor brasileiro. A gente vê, às vezes, estudos que tentam englobar a América Latina completa e a gente sabe que os mercados são diferentes. Tem bastante particularidade sobre eles. Então, esse é o principal objetivo. Outro ponto, esse aqui é o dado, vocês podem ter certeza, mais fresco que vocês vão ter em relação a isso. Porque a gente faz um baita de um trabalho para acompanhar e ter uma consolidação de todos os eventos do ano anterior antes de rodar a pesquisa. Então, por exemplo, se você pegar algum tipo de conteúdo que foi, por exemplo, a pesquisa foi passada, executada no meio do ano passado, cara, muita coisa aconteceu no segundo semestre de 2024, muita coisa mudou. Então, aqui tem vários pontos, até mais daqui a pouco eu vou chamar a nossa convidada especial, que é a Júlia, ela vai falar muito sobre a metodologia, como que a gente faz essa pesquisa, porque essa pesquisa a gente faz em conjunto com a Opinion Box, que é um excelentíssimo instituto de pesquisa que nos ajuda, que a gente vai tomar realmente as melhores decisões com dados.
E o ponto legal é que a partir do momento que a gente faz isso durante todos esses anos, é natural que a gente comece a entender um pouquinho melhor esse bichinho chamado consumidor. E principalmente a gente começa a entender como que ao longo do caminho o consumidor vai moldando o mercado, que vai moldando as tecnologias, assim como o mercado vai moldando o consumidor e as tecnologias também vão moldando. Então, para começar com o pé direito essa edição aqui especial, eu vou compartilhar com vocês como foi essa trajetória, o que a gente já conseguiu realmente ver de tendência ao longo desse caminho. Porque a partir do momento que a gente tem edição após edição, a gente começa a acompanhar a evolução do consumidor. E eu quero compartilhar justamente essa visão que a gente tem aqui dentro com vocês. Porque quando a gente começa a olhar, né, desde que a gente começou a conduzir essa pesquisa que virou um anuário e agora está na proporção que a gente está aqui como realmente o anuário que, inclusive, no ano passado, você encontra na Amazon, encontra no Kindle, foi um dos anuários mais vendidos ali, em destaque do top 10 da Amazon, a gente começa a entender algumas coisas. A gente começou a olhar dessa forma lá em 2016, 2017 foram as primeiras edições. E quando a gente começou esse estudo na época, a gente percebeu que muitas das empresas elas estavam começando a trabalhar com atendimento de uma forma diferente. A Octadesk ela nasceu assim. Então, era um atendimento com baixa personalização na época e veio muito para tentar fidelizar os clientes. Era o desafio que as empresas estavam passando naquele momento e começar a aderir à tecnologia como a principal aliada para conseguir dar conta de um volume grande de clientes, de requisições, conforme as empresas estavam acelerando. E foi nesse contexto que a gente começou a entender, caracas, a gente está aqui construindo um software de atendimento, a gente precisa saber como as pessoas querem ser atendidas. E foi assim que nasceu o CX Trends e vem avançando desde então. Quando a gente começa a avançar, a gente pega desde o momento que o conversacional foi super para alta. Então, já existia o conversacional, a gente já tinha, por exemplo, o chat no site, mas 2018, 2019 foi o momento que isso começou a potencializar para caramba. Então, principalmente ali no início de 2019, o WhatsApp começou a crescer muito, a chegar num ponto de estar em 99% dos smartphones do Brasil. Hoje a gente sabe que é o principal canal de comunicação de pessoa com familiar, com empresa, com banco, com tudo. E isso começou naquela época. Então, as primeiras edições são totalmente diferentes da edição já de 2018 e 2019 em relação a dado, porque o WhatsApp começa a entrar em alta, os chatbots começam a vir com tudo, e principalmente, eu vou até pedir para o nosso pessoal aqui do time da Octa compartilhar com vocês aqui um material complementar, porque nessa época que os canais conversacionais começam a crescer, a primeira coisa que acontece, os primeiros modelos de chatbot, inclusive da época, eles imitavam muito o que acontecia nos outros canais, como o canal de telefone, que era um canal super utilizado antes disso, né? Então, qual que era o canal de telefone? Como que funcionava? Era a famosa URA. Para quem não sabe o que é a URA, você ligar lá, Disque 1 para falar com o departamento tal, Disque 2 para falar com o departamento tal. E os primeiros chatbots eram assim, inclusive a gente tem um webinar explorando justamente essa evolução, e nessa parte, inclusive, o Rico, que é o Rodrigo Rico, ele traz aqui quais foram as eras de evolução do chatbot, falando de como está a automação e inteligência artificial hoje. Se você não assistiu, esse conteúdo é um conteúdo complementar essencial para você entender essa evolução, entender o quão ultrapassado ou quão atualizado a sua operação tá, seu time tá, a sua empresa tá. Isso começou lá em 2018, 2019, então a gente já começou a acompanhar essas mudanças. A partir daí, vocês sabem muito bem, ali em 2019, 2020, começa a entrar a pandemia, tudo muda em todos os sentidos, então a adesão dos canais digitais, que já estava bem acelerada, só acelerou mais. Isso fez com que os negócios tivessem que ir para o online, eles querendo ou não. Foi uma questão de necessidade. Muitas vezes, empresas que nunca pensariam em trabalho remoto estavam remotamente em casa para poder fazer o negócio acontecer. Então, nesse momento, a adesão dos canais digitais e a demanda, inclusive, do consumidor dos canais digitais aumentou. Isso fez não só com que as empresas tivessem que se adaptar muito rápido, mas que o consumidor ficasse confortável nesse canal, porque era o canal que ele tinha para consumir, para conversar com as empresas, para resolver os seus problemas. Então, a gente teve uma curva aceleradíssima de aprendizado, tanto do mercado, quanto de tecnologias, quanto do consumidor. E aí, quando a gente avança isso e começa a sair da pandemia, inclusive
essa capa, para mim, ela é icônica para quem tem, né, a edição colecionável, sabe do que eu estou falando. Essa capa, ela vem muito com uma pegada do ano da eficiência, é o que está escrito na capa, a capa é preta, com essa imagem que vocês estão vendo aqui, porque logo que saia, né, termina esse momento ali da pandemia, qual que é a necessidade das empresas? Eficiência. Porque já foram alguns anos ali, né, que a gente achava que era semanas, meses, foram alguns anos que exigiram bastante controle financeiro, controle de metas, resultado, para conseguir passar por isso. Tiveram empresas que passaram por esse desafio e aí entraram no ano com uma pegada muito forte de eficiência, assim como tiveram empresas que não conseguiram. Mas o que vem principalmente além da eficiência para as empresas nesse período? A gente começa a ver que tudo isso que o consumidor aprendeu ali em 2018, 2019 e acelerou para caramba por conta da pandemia, agora o consumidor escolhe. Então, o consumidor ele aprendeu a se relacionar com empresas através de canais digitais, canais conversacionais, principalmente durante a pandemia. E quando termina e as coisas começam a se ajeitar, sem a gente saber se era novo normal, o que é normal, quando isso começou a acontecer, o consumidor começou a exigir das empresas uma experiência híbrida, que é o seguinte: não, eu prefiro fisicamente, não, eu prefiro por esse canal, eu prefiro por esse canal, eu prefiro dessa forma. E a gente viu muito nesse período, então, se você tem as edições antigas, você pode relê-la, você vai ver muito como que a gente traz estratégias para você conseguir construir uma jornada híbrida e entender como que você pode realmente trazer essa necessidade que o consumidor começou a ter depois de ter passado por essa experiência, né? E aí, naturalmente, tecnologia e mercado vão adaptando. E isso evoluiu tanto que, ao ponto ali em 2024, inteligência artificial, metaverso, comunidades, isso evoluiu tanto que a experiência híbrida, ela deixou de ser apenas uma experiência híbrida em grandes lotes e já entrou uma necessidade de personalização no nível individual, onde as experiências, a expectativa do consumidor é uma experiência literalmente única, uma experiência literalmente única, feita, por exemplo, para a Sinara, que conversou aqui no chat, para a Mayara, para o César, para a Branca, para o Arthur, para o Natan. Então, cada uma dessas pessoas teria uma experiência diferente. É exatamente isso que a gente viu no ano de 2024. E agora, a gente começa a fechar essa linha do tempo para os momentos atuais, entendendo toda essa passagem, que foi moldando conforme foi avançando, para entender, de fato, o que a gente tem agora em 2025, na nossa 10ª edição. Então, o que a gente fez? Eu vou chamar aqui, antes da gente falar um pouquinho da metodologia, a gente fez o seguinte: agora a gente vai explorar os principais pontos de 2025. A gente percebeu, conforme a gente construiu o estudo, que existiam 3 grandes tendências, se a gente fosse categorizar, né, todo o que os dados estavam trazendo aqui para a gente, muito fortes para 2025. Então, antes de eu mostrar para vocês e começar a conversar aqui sobre essas tendências, eu queria chamar a nossa convidada super especial que vai vir conversar com a gente sobre o CX Trends. Essa aqui é a capa, então, a Era da Conexão, Hiperpersonalização e Comunidades. Super feliz de realizar isso junto com o nosso mega parceiro da Opinion Box, com os nossos sponsors, com os nossos patrocinadores que fazem isso tudo se tornar essa grande comunidade que a gente está conversando. Eu quero chamar aqui para conversar junto comigo a Júlia. Deixa eu pegar. E Júlia, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito bem. Júlia, antes da gente trazer, né, se aprofundar, a gente estava discutindo, dado até literalmente 10 minutos antes do bate-papo, conta um pouco para a gente, né, qual que é o teu papel na Opinion Box e depois explica por que o CX Trends é um material tão relevante e como ele é feito, até para o pessoal entender, para quem ainda não conhece, né, porque a maior parte das pessoas que estão aqui já acompanha a gente todos os anos, como que ele é feito. Não, legal, Mara. Eu sou head de insights aqui no Opinion Box, então eu estou ali à frente realmente do pessoal que está conduzindo as pesquisas mesmo, né? E eu acho que é muito de encontro com o que você falou, né? A gente vê, por esse histórico todo que a gente tem de CX, que o comportamento do consumidor, ele muda muito, né? Ele está mudando ano a ano, a gente está conseguindo ver, a gente consegue estabelecer tendências, né? Ter um histórico de dados permite que a gente consiga estabelecer algumas tendências e que as empresas possam se preparar, né? Então, eu acho que o grande objetivo dessa pesquisa aqui é trazer ali insumos que permitam que as empresas conheçam e entendam cada vez mais como que esse consumidor está
está lidando ali no dia a dia, qual é o tipo de relação que ele tem, qual é o tipo de atendimento que ele busca, qual é o próximo passo da mudança que ele quer dar, e dados permitem isso, né? Com dados em mãos, as empresas conseguem ter esse tipo de preparo, conseguem traçar, se preparar para esse cenário novo que está acontecendo diariamente, né? Eu falo que a gente, há um tempo atrás, a gente fazia um planejamento para 5, para 10 anos. Hoje não existe isso. Hoje as empresas fazem um planejamento de longo prazo de 1 ano e a cada 3 meses a gente está ali revisitando. Então, ter esses dados em mãos ajuda muito isso para poder melhorar a relação que a gente tem com o consumidor mesmo, né? E aí, trazendo um pouquinho aqui desse ano, né, a gente fez a pesquisa, como você falou, a pesquisa é super recente, ela foi feita no final do ano passado, a gente coletou mais de 2.000 entrevistas com pessoas que consumiram, né, que realizaram algum tipo de compra nos últimos 12 meses, e a gente coletou esses dados no final do ano, através de entrevistas online ali, então a ideia é que todos os dados que a gente traga aqui hoje, eles refletem o comportamento do consumidor brasileiro, porque ele segue, quem tiver acesso ao material completo ali depois vai ver, segue toda a distribuição sociodemográfica que o Brasil tem. Então, ele realmente é um retrato do Brasil, do consumidor brasileiro, e bem com dados bem fresquinhos aí para a gente poder trazer para o pessoal muita informação. Total, inclusive, para quem logo mais, né, como eu comentei, tem vários presentes, mas vocês vão ter acesso a algumas coisas exclusivas dentro desse bate-papo e também ao link para o material completo. Nele você consegue ver todo o detalhe do que a Júlia falou de metodologia, realmente de norte a sul, leste a oeste, todos os pontos de representatividade para a gente poder realmente entender o consumidor e os objetivos da pesquisa, né? Ou seja, realmente o que a gente quis explorar dentro desse bate-papo, né? Dessas perguntas. Isso aí, não, a gente tinha ali como grande objetivo, né, entender o comportamento desse consumidor, entender essa parte da relação, e aí, como você já deu uma adiantada ali, né, a gente está realmente falando da era da conexão, da hiperpersonalização, de comunidades, a gente vai entrar com mais detalhes nesses dados ali para frente, mas o grande ponto aqui foi realmente entender a expectativa que esse consumidor tem do ponto de vista da empresa, né? O que ele espera do ponto de vista de atendimento, o que ele espera no momento de se relacionar com a empresa, qual é o tipo de conexão que ele espera, e como você falou, com o avanço de tecnologia, ferramentas para poder acompanhar tudo isso, o que se espera de cada tipo de ferramenta. Então, isso tudo está ali no objetivo da pesquisa e a gente vai apresentar esses resultados aí. Boa, então vamos para eles e, inclusive, né, a gente sintetizou nesses três grandes blocos, que são as principais tendências que a gente viu em relação a 2025. E um ponto super importante até agora, entrando nesse bloco oficialmente, que eu comentei, né, de papel e caneta para quem estava aqui no início, é um momento que, como a própria Júlia falou, é um momento de planejamento, a gente começa a acelerar um monte de coisa para esse ano. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões, que não dá para fazer tudo, mas se eu não dá para fazer tudo, o que eu deveria fazer agora? E é esse momento que o dado nos ajuda a ser muito mais certeiro, ter uma margem de erro menor e conseguir, né, ir para a rota correta. Então, vamos lá, começando então, falando um pouquinho sobre hiperpersonalização. Até, Júlia, se você quiser trazer primeiro ponto, né? Isso a gente falou, né? Primeiro, jornadas híbridas foi evoluindo, as pessoas queriam mais contexto, queriam algo especificamente para elas, ao ponto que a palavra da vez acabou ficando a hiperpersonalização. Não, isso mesmo. E é interessante trazendo aqui, já trazendo um primeiro dado, quando a gente fala de impacto aqui, né? A gente tem mais da metade, né, 66% de consumidores relatando terem sido impactados por alguma experiência de compra personalizada no último ano, né? Então, assim, a gente entender o quanto isso ganhou uma proporção no ano de 2024 e gerou uma expectativa, né? Criou uma expectativa no consumidor diferenciada agora. Então, assim, eu já fui impactado por isso, então o que eu espero daqui para frente é mais ainda. E aí, por isso, a hiperpersonalização, né? Então, por esse alto alcance que tivemos aí de personalização em atendimento em 2024, a expectativa aumentou muito para 2025. A gente percebe isso. E aí a gente vê, né, que como que isso tem um impacto na decisão de compra, que para 68% de consumidores, essa personalização, ela influencia fortemente na decisão de compra. Então, ela deixa de ser somente uma forma preferencial que a pessoa quer ser atendida e quer se relacionar com a empresa,
e ela passa a ser, na verdade, decisiva no momento da compra. A gente vê que esse dado aí, né, ele aumentou 3 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Então, é uma tendência de subida. Então, agora, o que já é meio que esperado que eu tenha um atendimento personalizado, e isso agora passou a ser decisivo na minha decisão de compra. Naquele momento ali do vai ou racha na hora de comprar, a personalização tem um peso, sim. Não, e é um ponto que isso, na verdade, é reflexo de toda essa construção, né? Então, por exemplo, na pandemia a gente viu as pessoas usando mais canais online, conversacionais, então agora eu tenho a expectativa do conversacional, eu vi que isso é possível. Se eu posso ter essa experiência aqui, por que que eu não posso ter experiência na sua empresa? E principalmente quando a gente, então é uma mudança externa que impacta a empresa, impacta a consumidora, a tecnologia avança, o consumidor vê que dá para isso é possível ser entregue e aí começa a esperar isso literalmente de todo mundo. E quando a gente olha no final, principalmente de 2024, em termos de hiperpersonalização, se eu posso conversar com um chat com inteligência artificial, que vai conversar comigo da forma com que eu quero e me entender, se vê que isso é possível, por que, que a outra empresa não consegue me entregar? Por que, que o teu concorrente entrega isso e você não? E aí, naturalmente, não só influenciar a decisão de compra, e tem outros pontos, como a gente está colocando aqui, desde satisfação da pessoa, ela comprar novamente de você e ter todos esses pontos de expectativa, né? Então, é até difícil colocar o que trouxe a hiperpersonalização, mas foi um conjunto de diversos fatores de mudança de mercado, mudança de tecnologia, mudança do comportamento, que agora se tornou quase que padrão esperado, né? Exatamente. E aí aparece aqui já uma grande oportunidade para as empresas de quando a gente fala de satisfação, né? Como a gente colocou, é o esperado. Mas e aí, como que está a satisfação, né? Então, assim, apesar de ter um altíssimo impacto, a gente está falando de mais da metade dos consumidores aqui, né? Mais de 60% dos consumidores falando que foram impactados de alguma forma, mais de 60% falando que isso tem um impacto e tem um peso na decisão de compra, só 29% dos consumidores estão totalmente satisfeitos com o nível de personalização oferecido pelas marcas brasileiras. Ou seja, a gente tem aí um grande espaço de atuação nesse sentido, né? A gente tem 41%, considerando que a gente ainda está numa etapa ali regular de personalização, tem muito espaço para crescer. Então, esse dado aqui é muito relevante nesse momento de eu planejar como que eu vou começar a interagir com o meu consumidor a partir de agora. Então, sim, sabendo dessa necessidade, sabendo dessa nova tendência e que existe esse espaço, né, tem muita coisa para ser feita aí. Perfeito. E aí, e esse inclusive é o objetivo do CX Trends. Então, por que que a gente chama o anuário e não a pesquisa, né? Porque a pesquisa ela embasa todo o anuário. Porque senão, o que eu poderia fazer é, beleza, as pessoas querem, então, inteligência artificial dentro de um canal. Vou colocar e resolvi minha vida, entreguei a tal da hiperpersonalização. Não é exatamente assim. Eu preciso justamente entender o que que é satisfação para o meu cliente. Eu preciso entender qual é a expectativa da experiência, né? Então, até vou passar aqui alguns dados, né, que você comentou. Então, 66, só para reforçar, né? 66% dos consumidores já tiveram uma experiência personalizada, 68% diz que influenciou na decisão de compra e o aumento percentual que a Júlia trouxe. Então, aqui é um ponto onde as pessoas já passaram, então elas já estão se acostumando com isso, e isso está começando a influenciar cada vez mais. E aí o ponto principal, né, pensando num atendimento personalizado de verdade, que é resolver meu problema rápido, se eu consigo trazer isso, a pessoa ela volta a comprar comigo. E aí o ponto principal que eu vejo de erro das empresas nesse momento é pegar apenas o dado e achar que isso significa colocar determinada coisa na minha operação. Ou vou fazer isso, sem entender o que, que é experiência para o seu cliente. E não, a experiência não é necessariamente uma ferramenta ou um processo, é como você faz isso. E o como é justamente o que ganha o jogo, é o que a gente mais traz aqui com opiniões de especialistas, com ferramentas para conseguir executar essa estratégia. Então, de fato, o que é satisfação, o que acaba influenciando no final das contas, e a gente tem vários, inclusive, perguntas dentro do nosso CX com dados dizendo o que é essa experiência para o consumidor. Exatamente, assim, quando a gente fala ali do que o consumidor espera, falando de o que é, né, no final das contas, essa experiência personalizada. Eles querem uma experiência baseada ali em gastos que eles já fizeram, em compras que eles estavam pesquisando, em experiências que eles já tiveram anteriormente. Então, quando a gente está falando aqui de dados, o que é muito importante, né? Porque
a gente também está numa era em que as pessoas têm muito medo de passar dados, né? Existe isso, existem todas essas questões. Então, quando a gente está falando aqui de dados, a gente não está falando de compartilhamento de dados sociodemográficos, de informação do cliente. O que a gente está falando aqui é de dados de preferências, é do meu histórico de compra, é do meu histórico de busca, né? É isso que vai personalizar a experiência do seu cliente. É nesse ponto que você vai se diferenciar do seu concorrente. É quando você consegue trazer todo esse histórico do cliente para o atendimento dele. Então, o que esse cliente já se interessou? Em qual momento esse cliente abandonou, né, o meu carrinho ali? E aí entender o porquê que ele fez isso. E na próxima compra, já ter uma abordagem diferente em relação a isso. Então, esse é o ponto que a gente está falando de personalização aqui. Então, essa é a grande expectativa, né? A gente tem ali 48% dos consumidores falando que ter algo que já estava pensando em comprar ali no momento, né? Ser abordado com algo que já estava pesquisando ou estava pensando em comprar no momento da compra, é o item que é o fator que mais influencia ele ali, é o fator que influencia ele ter a sensação de ter um atendimento personalizado. Então, é nesse nível de personalização que a gente está tratando aqui. Boa. Ao longo do anuário, tem inclusive perguntas falando sobre quais dados as pessoas se sentem confortáveis, fala inclusive sobre expectativa de tempo, de então, contato e resposta em cada um dos canais. Então, daqui a pouquinho vocês vão ter acesso ao conteúdo completo. Se tiverem dúvidas, joguem aqui dentro no Q&A ou dentro do chat. A gente vai selecionar algumas para responder aqui no final. Lembrando que a gente tem o presente especial logo no final. E aí, avançando aqui, né, Júlia, em relação à hiperpersonalização, e a hiperpersonalização, ela complementa muito, né, o que é conveniência, na verdade das contas, no final das contas, né, com as pessoas e conexões. Então, poxa, se eu tô querendo algo hiperpersonalizado, eu tenho expectativa que você saiba que eu sou a Júlia, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tô procurando, como você mesma trouxe, né? Então, tem a ver, sim, de conseguir integrar todas as experiências anteriores e saber como essa pessoa gosta de se relacionar comigo, e conseguir, principalmente, entender isso dos seus clientes, né? Então, aqui tem muita coisa que a gente explorou em relação o que é uma boa experiência, uma má experiência, como que a gente pode lidar com o feedback para melhorar os nossos processos e aprender com os nossos clientes, né? Exatamente, assim, aí quando a gente fala até ali de conveniência, está muito relacionado com isso. Então, assim, qual é a expectativa do consumidor? É que se o meu atendimento é personalizado, ele é um atendimento mais rápido, ele é um atendimento mais assertivo. Então, ele é um atendimento mais conveniente para mim. Então, assim, no final das contas, existe essa expectativa também, que o atendimento mais personalizado vai gerar uma satisfação melhor do meu lado, não só pelo atendimento, mas é porque a pessoa ali do outro lado, ela vai ser mais assertiva, ela vai ir direto ao ponto, ela vai ter ali em mãos, né, todo o meu histórico, então ela já sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu procuro, o que eu não procuro. Quando a gente fala de serviço, né, qual é a forma de pagamento que eu prefiro, qual não é. Então, tudo isso faz parte dessa conveniência que o consumidor está esperando. Então, a gente tem muito isso, né? A gente vê que esse combinado ali de personalização e conveniência é esperado por 68% dos consumidores. Então, é um percentual muito alto, pensando ali o que eles estão esperando, agilidade, relevância, né? Então, o consumidor, ele quer sentir, através da personalização do atendimento dele, que ele é relevante para a sua empresa. Então, o porquê que ele tem esse atendimento personalizado, né? Porque ele é um cliente relevante para você. Então, isso tudo está interligado quando a gente fala dessa expectativa daí. E o que eu acho sensacional, acho que é o poder que, acho não, com certeza é o poder que os dados e números trazem para gente. Eu tenho certeza que pode ter gente aqui pensando, tá, mas isso é óbvio que as pessoas querem ter uma excelente experiência, mas eu estou conseguindo realmente entregar essa experiência? Quanto tempo você demora, por exemplo, para responder no canal de chat? Quanto tempo você demora para responder no canal de WhatsApp? Aí você vai dizer, beleza, você pode até saber, mas você faz isso de fato na prática, né? Então, quando a gente olha realmente o impacto da experiência para os consumidores, ele tem impacto não só do consumidor que pode comprar com você novamente, mas também influenciar outras pessoas. Então, acho que tem um dado aqui super relevante, falando, né, 2 a cada 3 pessoas evitam de comprar em empresas que têm experiências negativas. Aqui a gente está falando puramente de reputação. Então, se isso não for
não fosse tão importante, se os consumidores estivessem satisfeitos, como o dado que a Júlia trouxe logo há 2 segundos atrás, na parte de hiperpersonalização, do quanto as empresas ainda precisam avançar, se isso está parecendo óbvio para você, mas você faz parte da estatística que não está conseguindo entregar, pode até parecer óbvio, mas eu revisitaria esses números e veria, de fato, se todo esse benchmark que a gente tem aqui dentro dessa pesquisa, você está conseguindo cumprir na risca, porque aí sim, você está dentro da categoria de empresas que pode ser que estejam avançando nisso, que estão com uma excelente reputação e estão conseguindo trabalhar isso no dia a dia, pegar cada feedback, transformar isso no input para melhorar a minha operação, melhorar meus processos, melhorar a tecnologia e treinamento para o time, o que for que precise avançar nesse sentido, né? E é importante trazer aqui que a gente tem, os consumidores, eles levam em consideração diferentes fontes de informação. Então, ele tem ali, né? A gente tem ali, igual você falou, 44% que são impactados por relatos negativos de amigos, né? De pessoas que eles conhecem. Mas a gente também tem pessoas que estão ali assistindo um review, pessoas que estão vendo as redes sociais, as pessoas que estão acessando ali outros canais que têm informação. Então, hoje também, né, com todo esse avanço que a gente teve, e principalmente como você trouxe ali, durante a pandemia, que as empresas tiveram que ir para o online de uma forma ou de outra, e não só as empresas, mas os consumidores também. Hoje a gente tem um comportamento que eu vou comprar de uma empresa, eu tenho acesso a dados dessa empresa de diferentes formas. Então, antigamente, se eu perguntava só para o meu amigo ou para algum familiar se ele tinha comprado e aquela informação ou aquele review servia para mim, hoje em dia não é assim. Hoje em dia eu vou no YouTube e eu vou assistir um review, eu vou num site para ver se é algum tipo de reclamação, eu vou em vários locais para poder chegar na decisão de compra, né? Então, do ponto de vista da empresa, isso é muito importante porque eu preciso estar atento a muito mais canais do que eu estava antes, né? Então, eu tenho que manter a minha satisfação alta em diferentes frentes e não somente ali na minha relação com o consumidor direto. E muitas vezes, né, poxa, mas quais são esses canais onde eu deveria olhar? É justamente isso que também tem no detalhe dentro do estudo completo de quais são os canais que você deveria monitorar, que são os mais relevantes para os consumidores quando eles vão buscar informação, justamente para entender qual que é a tua reputação. E tem um ponto importante nesse dado que a gente está exibindo aqui na tela, como eu falei, não dá para a gente trazer tudo porque é um anuário gigantesco, a gente está trazendo um sumo aqui para vocês poderem se aprofundar já com esse contexto, com essa visão, né, das 3 categorias, que são 3 frentes estratégicas para você trabalhar em 2025. E tem um dado aqui de 37% acreditam resolver problemas e reclamações prontamente ajudam a melhorar a experiência de compra. E aqui é um ponto que a reputação não significa uma empresa que nunca deu nenhum problema, porque a gente sabe que é impossível uma empresa nunca dar um problema. Vai acontecer um dia que a internet de alguém aconteceu alguma coisa, caiu a internet, você não respondeu na hora, e você vai gerar uma insatisfação sim para o seu cliente nesse momento, vai acontecer. Mas como você resolve esses problemas, o quão rápido, quanto você mostra que isso de fato, você enxerga isso como um problema, quanto você evolui e não faz o mesmo problema sempre, né, recorrentemente, isso no final das contas é reputação. A reputação não é construída apenas por baixo volume ou nenhuma reclamação, mas principalmente em como que você resolve essas reclamações. E aqui eu vejo que é um ponto que muitas vezes a gente acaba não olhando da mesma forma, ou com o mesmo carinho, pensando até mesmo em ferramentas e plataformas, que nem a gente tem um mega parceiro também que é o Reclame Aqui, que é uma ferramenta de busca antes de comprar qualquer coisa com alguém. E muito mais do que uma plataforma de reclamações apenas. Ela está justamente monitorando a reputação da marca, né? Sim, essa tratativa, né? E aí a gente volta para a questão do atendimento, né? É isso, a expectativa do consumidor não é que a empresa nunca erre, a expectativa do consumidor é que ele tenha uma tratativa desse erro quando ele acontecer. Então, essa parte é muito importante, esse pós-venda ali, né, esse suporte, ele é muito importante, e ali a gente traz bastante dados em relação a isso também, de tempo de atendimento. Então, assim, não adianta eu ter uma empresa que demora 3 semanas para responder uma reclamação que eu recebi ali, porque isso está fora da expectativa. Então, isso tudo está muito casado, e isso tudo traz um resultado positivo ou negativo quando a gente fala de imagem, né? Com certeza. A gente já tem uma tabela aqui, eu já falei tantas vezes que assim, A do você tempo? falou uma semana, é do tempo, né? Da Ela semana. está na página Caraca, 64, eu já estou com ela aqui, olha. já tá gravado. Então. Aí você pensa assim, uma semana.
No estudo não aparece nem a opção uma semana, porque Nenhuma aparece. a opção mais longa que a gente tem é 3 dias ou mais. E assim, ó, em todos os canais, já vou dizer, ó, mais de 3 dias, só 1%. Tá generoso ainda esse 1% das pessoas tolerar esse tipo de demora para responder, né? A maior parte, em todos os canais, mais de 50% das pessoas tá ali entre 5 minutos no máximo. Exatamente. Essa agilidade do atendimento ela é imprescindível assim para manter realmente a satisfação do consumidor. Não tem como. Exato. E aí é o ponto, né, que a gente precisa pensar, a gente fala muito, né, o anuário, a gente até coloca o nome dele, né, de anuário do gestor, porque, de fato, precisa tomar melhores decisões, né? Tanto que a versão colecionável é legal colocar na mesa, você vai folhando e pegando o dado aqui quando você precisa de uma reunião, quando precisa trazer contexto para o time para determinar um novo processo ou até mesmo treinamento para o nosso time de atendimento, né? E quando você pega essas informações aqui, né, como, por exemplo, o tempo de atendimento, você começa a ver que não dá para fazer isso sem pensar em processos, pessoas e tecnologia, né? Então, o gestor, no final das contas, ele tem essas três grandes alavancas para mexer, como que eu garanto que o meu time está com um processo adequado, que vai ser o mais rápido, que vai entregar o que a gente espera, que o meu time está preparado e sabe exatamente como resolver esses pontos, e qual tecnologia me ajuda a entregar tudo isso. Se eu preciso ter esses três elementos muito bem alinhados para conseguir realmente fazer tudo isso daqui acontecer. E aí, o Exatamente. terceiro grande bloco aqui que a gente tem é a parte de comunidade. Então, essa proximidade, a hiperpersonalização, a parte de trazer conveniência e conhecer as pessoas, no final das contas, aproximam as empresas aos seus clientes, aos seus consumidores. E aí começa a vir uma pegada muito forte de comunidade, porque no final das contas a gente está se conhecendo, está se aproximando. Tudo isso é para realmente ter uma relação pessoal. Eu acho que a gente acaba usando às vezes muita palavra humanizado sem de fato entender o que é do humanizado que a gente quer, né? O humanizado não significa que eu quero necessariamente falar com uma pessoa, eu quero que você me veja como uma pessoa que tem necessidade, que tem expectativa, que tem um problema que precisa ser resolvido e tem empatia comigo, porque eu quero resolver esse problema, eu quero avançar. Então, a gente vê uma pegada muito forte de comunidade, que acho que é um reflexo de tudo isso que a gente está falando, onde tem não só a parte de indicação, confiança, ou até mesmo programas de fidelidade que a gente também explora dentro do CX Trends, mas justamente essa proximidade, né, das empresas em me entendendo melhor. Eu, no final, acho que sei lá, se a gente pudesse resumir, me entenda melhor, que eu vou gostar de você, assim, de uma forma Sim. extremamente simplista. Me entenda melhor e me atenda melhor do jeito que eu espero ser atendido, né? Eu acho que é muito isso, e aí a gente traz, né? A gente tem um dado ali que realmente as pessoas ainda preferem, e aí não é o dado que a gente vai mostrar daqui a pouco, mas 65% ainda prefere interagir com o ser humano. Mas é muito mais pela sensação de que o ser humano vai ter a empatia e vai fazer um atendimento mais personalizado e mais otimizado do que realmente querer falar com o humano. Porque se eu tenho uma interação com um bot que é assertiva, que é rápida e que resolve o meu problema, eu prefiro falar com um bot do que com um humano, porque vai ser mais rápido. Mas a gente sabe que ainda tem resquícios daqueles bots lá de antigamente que as pessoas entravam num loop e não conseguiam resolver o seu problema. Então acaba que fica um pouco dessa percepção. Então, quando a gente traz aqui essa questão da personalização e de conversar com o humano, é muito nesse sentido de eu quero ter um atendimento que é conveniente para mim. Resolvendo o meu problema, no final das contas, a gente sabe que não faz muita diferença quem está me atendendo, né? Contanto que o meu problema seja resolvido da maneira como eu espero que ele seja resolvido. Perfeito. É exatamente isso. E isso, no final das contas, é o que as pessoas trazem como muitas vezes o humanizado, né? Isso aí. Muito boa. Mas E aí, aí quando a trazer. gente. Pode Ah, pode. falar. Não. Trazendo um pouquinho de dados aqui de indicação, né? A gente sabe que a indicação ela ainda é um fator muito importante no momento da decisão de compra, né? A gente falou um pouco sobre isso da indicação, e aí não só de amigos, mas de reviews e tudo mais. E aí, no final das contas, né, o que tem o maior peso ali na hora de eu fazer uma indicação segue sendo a qualidade, né? As pessoas não vão indicar um produto que não tem a qualidade esperada por eles. Então, a gente tem um peso muito grande, seguido ali de confiança da marca, que está ali com 17%. Mas como a gente consegue ver, né? O peso do primeiro, a diferença do primeiro para o segundo, o quão grande ela é e realmente o peso que a qualidade tem. Então, a indicação ela está muito atrelada a esse item ainda.
E quando a gente vai. E a confiança na marca, na verdade, ela é uma consequência de diversas coisas, né? Porque se eu confio na marca, naturalmente é uma marca que não vai me decepcionar em relação também a produto, que não vai me decepcionar em relação à experiência. Então, ela consolida muitos desses critérios juntos, né? No final das contas. Consolida muito, e aí a gente vê um item importante ali, né? Que é preço e frete grátis perdendo um pouco de importância nesse contexto, que eram dois itens que sempre eram muito fortes, né? E aí você fala assim, Nossa, nossa, nos últimos estudos sempre estavam lá no início, tem, assim. né? A gente trabalha com muita pesquisa aqui e é muito engraçado porque a gente tem muito questionamento de cliente falando assim, mas se eu colocar preço, a escolha vai ser sempre o preço. Nem sempre, né? A gente vê que pode, que tem diferenças e depende muito do produto que você está oferecendo, depende muito da relação que o seu consumidor está esperando. Então, assim, preço e frete perderem força e perderem essa importância é um ponto importante também da gente ver que com o passar do tempo, algumas coisas passam a ser default, né? Passam já a ser, eu já parto do pressuposto que o frete vai ser grátis ali, que eu vou ter o preço, eu vou fazer uma comparativa online mesmo, e eu vou já direto naquele que tem o Uhum. melhor preço, e aí o que eu vou decidir, né? Eu vou indicar ou não vou, eu vou na questão da qualidade. Se todo mês eu tenho promoção, você não tem promoção, então fica padrão. Ninguém vai comprar no teu preço tabela normal, né? E é justamente isso, assim, se quando a gente pega, acho que esse é um exercício legal para quem tá com esse dilema, né, na cabeça, que nem a própria Júlia falou assim, poxa, de fato, parece meio óbvio, todo mundo vai escolher, todo mundo quer pagar menos, mas quando a gente confronta isso com outras perguntas do mesmo estudo, às vezes do mesmo ano, a gente começa a ver, beleza, preço está lá em cima, mas ao mesmo tempo, a gente vê que numa outra pergunta, o que leva em consideração é eu estou disposto a pagar mais, inclusive, se você me entregar uma coisa melhor. E a gente tem diversos momentos isso sendo comprovado ano contra ano através dessa pesquisa de que as pessoas estão dispostas a pagar mais por uma melhor experiência. Então, se você analisa apenas sozinho um ponto com o outro, você pode acabar perdendo a história toda que está sendo contada pelos dados, né? Com certeza, com certeza. E aí, já trazendo um pouquinho dos próximos dados aí, né, falando um pouquinho de confiança, que também é um ponto muito importante, né, porque as pessoas indicam pela qualidade, mas tem que ter uma confiança ali por trás para poder fazer isso, né? A gente vê que Marketplace lidera ali, né? Então, 43% dos consumidores entendem o marketplace como um local, um canal com maior confiança para poder fazer a compra, né? E a loja online ali na hora da gente pensar. E aí a gente vê uma questão de redes sociais, de TikTok, de WhatsApp, que tem uma probabilidade de crescer ali, né? Mas ainda é muito incipiente. Então, assim, realmente, Uhum. quando a gente fala de inspirar a confiança na compra, a gente ainda está mais no tradicional ali do marketplace das lojas online. E aquela questão, eu até vou usar um jargão aqui, né, de no final das contas, tem medo do que pode acontecer com você, né? Então, a questão de credibilidade e de confiança na marca também vem de, às vezes, histórias de insucesso, seja de compras que não deram certo, compras falsas. E aí, o ponto é, você precisa comprovar, se principalmente você começou agora, que você é um player relevante, você é uma empresa relevante, você está começando agora. Se você não está começando agora, mas a pessoa não te conhece ainda, ela vai ver, de fato, posso confiar, é uma empresa boa, não só apenas de qualidade. Então, aqui, né, o marketplace, você ter uma loja online já traz uma chancela de, opa, essa empresa aqui, ela existe, ela é real, ela é grande. Eu talvez só não conhecia essa marca ainda. E quando a gente olha para redes sociais, qualquer pessoa pode ter uma rede social, né? Então aqui é um ponto onde tem uma baixa barreira de entrada. Então, naturalmente, se eu não tenho outros inputs, fica mais difícil realmente para eu conseguir comprovar meu profissionalismo e credibilidade. Que são duas palavras que a gente fala bastante aqui para os nossos clientes também, que nos buscam para trazer esse né, porte, no final das contas, para as empresas. E a gente tem, querendo ou não, né, aquela questão de que existem muitos golpes ainda por redes sociais, né, e acaba afetando aquelas pessoas que estão ali realmente para fazer o seu negócio, para alavancar suas vendas, tudo mais, acabam sendo afetadas por esses golpes aí que respinga, né, de uma forma ou de outra respinga no canal como um todo.
Então, a gente acredita numa tendência de melhora aí, mas isso ainda não foi indicado por dados, assim. Perfeito. Inclusive, a gente, no e-commerce trends, que é um irmão aqui do nosso anuário do CX Trends, do ano passado, a gente explorou no detalhe essa parte de confiança em compra, em relação a golpe, se a pessoa já tinha caído ou não, e principalmente como que ela olha para isso. Então, caso você seja um e-commerce e faz sentido você se aprofundar nesses pontos, a gente tem um estudo muito legal também, que é específico sobre esse segmento, que explora mais essa parte de confiança e golpes também. Mas de maneira geral, né, não adianta eu ter só uma rede social, eu preciso mostrar todo o meu repertório online, mostrar quem eu sou, para que eu vim, ter essa chancela de marca, confiança, credibilidade, são pontos extremamente importantes, principalmente para quem ainda não te conhece, te conhecer da forma certa, né? Isso aí, com certeza. Muito bem. Pessoal, eu vi que tem algumas perguntas ali dentro do Q&A. Como eu comentei, eu e a Júlia, a gente teve um desafio muito grande junto com todo o nosso time aqui da Octadesk, da Opinion Box, de tentar consolidar os principais highlights nessas três categorias. É um estudo gigantesco, então a gente tem aqui, inclusive, na minha mão, a versão colecionável. E o legal dela é que a gente tem entrevista com um especialista, a gente tem recomendações de ferramentas que ajudam a avançar nesses pontos. Então, aqui tem muita coisa que ajuda você a entender melhor os insights, o que eu tiro de conclusão com esses dados e como que eu consigo colocar isso na prática dentro da minha empresa. Porque é, essa, muitas vezes, é a parte mais difícil do negócio. Tá, que eu preciso mudar então e como que eu faço isso? Isso está respondido aqui. E agora, em primeira mão, eu comentei que a gente tem alguns presentes para vocês, e eu vou começar a trazê-los aqui de maneira geral. Então, o anuário de 2025, a gente tem muito mais profundidade, além do que a gente já trouxe aqui para vocês. A gente já vai abrir aqui para o Q&A. E um ponto super importante, a gente sabe que a parte mais difícil, muitas vezes, é entender como que eu faço isso. Eu já tentei, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Tem muitas vezes, chegam empresas, a gente conversa, poxa, conversando com pessoas que entram em contato com a gente, empresas que entram em contato com a gente, que querem se tornar mais profissionais, ou já, às vezes, utilizam diversas tecnologias, mas não conseguem ainda entregar tudo isso que a gente falou aqui. E o ponto principal é como a gente faz isso. A gente tem, inclusive, um evento que vai ser na sede do Reclame Aqui, que é um baita parceiro nosso, tem a ver tudo com reputação e marca, onde a gente vai se aprofundar com especialistas no mercado justamente sobre isso, a pegar essas informações que tem aqui para justamente conseguir se aprofundar em como, com cases práticos, como que eu faço isso acontecer. Esse evento é a terceira edição, é o CX Connect, vai acontecer no dia 4 de fevereiro, na sede Reclame aqui em São Paulo, só que é um evento fechado. Poxa, Mahara, você vem aqui para gente para falar, olha que legal, tem um evento sensacional, mas é um evento fechado. Ele é um evento fechado, mas, como eu comentei, eu tenho alguns presentes aqui para vocês. Um dos presentes a gente vai sortear a possibilidade de você participar desse evento, onde a gente vai discutir durante uma tarde inteira com profissionais especialistas do mercado como fazer isso daqui acontecer. Então, são vagas limitadas, sim, é um evento que você não vai conseguir um ingresso para comparecer, porque realmente é bastante selecionado para a gente conseguir dar profundidade, conseguir conversar com todo mundo, conseguir se aprofundar. E como, então, que eu consigo fazer isso? Eu comentei com vocês, tem vários povos aqui da nossa comunidade. As pessoas da nossa comunidade têm acesso a privilégios como esse, como participar de eventos exclusivos que são apenas para convidados, de ter acesso em primeira mão. Tem povos da nossa comunidade que já estão, inclusive, com o anuário físico na mão, sendo que ainda nem foi disponibilizado. Então, se você quer trabalhar com dados, quer discutir com pessoas que sabem, estão passando pelo mesmo desafio que você de gestão, de conseguir colocar, fazer essa entrega de atendimento de experiência, faça parte da nossa comunidade. A gente vai ficar muito feliz de ter mais povos aqui junto com a gente para tirar dúvidas. Então é muito legal mesmo. O pessoal está aqui. Se tiver povos da comunidade aqui no chat, inclusive, joguem aqui o que vocês mais gostam da comunidade. E quem tiver na comunidade vai participar do sorteio para realmente poder ir lá na sede do Reclame Aqui, junto com a gente, explorar no detalhe com especialistas nesse evento. Conto com todos vocês. Ó, última chance aqui do QR Code, hein? Não vai perder. Por quê? Porque eu vou mudar para o próximo presente. Então, todo mundo entrando aqui na comunidade, já estou vendo os novos povos chegando. Excelente.
a oportunidade está na mão, ela vai passar e vai vir a próxima. É o próximo presente que a gente trouxe aqui para vocês, para a gente conseguir se aprofundar. E aí aqui tem... Por que a gente traz esses presentes, né? Não é só porque a gente é legal e tem um polvão e um polvinho bonitinhos, mas justamente porque a gente sabe que o maior desafio das empresas é como que a gente consegue compartilhar mais educação, entregar, no final das contas, o que o consumidor quer. Se fosse fácil assim, todo mundo estava fazendo. E é nisso, no final das contas, que a gente ajuda todas as empresas que são nossos clientes. Então, é nosso papel conseguir transmitir esse conhecimento, assim como é papel da Opinion Box trazer dados para melhores tomadas de decisão. O papel da Octa é como que a gente consegue transformar isso em acionável através de tecnologia das melhores práticas do mercado. E pensando nisso, quero compartilhar que esse evento marca o lançamento do estudo completo, que sim, também vai estar na edição colecionável, tá, vai estar na Amazon para comprar, tem a versão do Kindle também, mas como eu falei, a gente tem alguns presentes. A partir desse momento, o site, acabei de receber aqui do time, acabou de entrar no ar, seixstrengths.com.br. E agora preparem-se, porque vem o presente. Vocês estão vendo, poxa, tem um baixar no ar e tem um QR Code escondido ali. Eu vou dar um passar. Por quê? Porque as primeiras 30 pessoas que acessarem ao anuário completo vão receber a edição colecionável de graça em casa. Então, vocês vão poder colocar na mesa de trabalho de vocês e usar isso daqui, colocar post-it, rabiscar. Gente, os meus dos anos anteriores é assim, ó. É quase a apostila que fica do lado da minha mesa numa pilha. Então, assim, ó, vou dar a animação aqui. Os primeiros 30 que baixarem o conteúdo, o nosso time vai entrar em contato por e-mail pedindo o seu endereço para enviar a sua versão colecionável. Então, está atualizado, acessem o conteúdo, e, com certeza, independente, né, do presente ali da versão física, que é um gesto simbólico nosso para mostrar realmente o valor. Tenho certeza que o conteúdo vai agregar pra caramba para todo mundo. E faz anos que a gente faz isso juntos, tem feedbacks muito bons. E se tiver feedback de melhoria, a gente também aceita, porque lembra, né? A gente acabou de falar que, no final das contas, o feedback de melhoria é o que o consumidor quer que seja ouvido. Então, se você gostaria de opinar, trazer seus pontos, a gente vai adorar ouvir a sua opinião sobre o único anuário 100% brasileiro, que é o CX Strengths aqui da Octa, com a Opinion Box. Muito bem, muito bem, muito bem. Galera, temos agora um tempo para o nosso Q&A. Eu vi que tinha algumas perguntas. Eu vou parar a apresentação aqui e vou pedir a ajuda do nosso time para conseguir dar uma olhada. Caracas, ó, tem perguntas boas. Perguntas boas aqui. Vamos ver. Eu vou ler uma pergunta aqui, Júlia, a gente vai respondendo em conjunto, tá? A primeira pergunta que a gente tem é da Lari Cardoso. Hoje eu vi no LinkedIn um post de uma pessoa que recebeu uma mensagem pelo WhatsApp do Boticário, lembrando ela que o body splash dela devia estar acabando. Caso ela quisesse, poderia refazer a compra por ali mesmo. Essa é uma experiência de compra maravilhosa e um atendimento totalmente personalizado. O que vocês acham que falta no mercado brasileiro hoje para entregar essas experiências que o consumidor está esperando, mas não está recebendo? Trazendo aqui, até com alguns dados ali da pesquisa, eu acho que o que falta talvez é ferramenta, né? A gente vê que as empresas hoje, elas já estão coletando dados dos seus clientes, né, dos seus consumidores, mas muitas vezes não fazem nada com esse dado, né? Esse dado fica ali e ele não é transformado numa ação. Ali a gente está vendo que o Boticário, ele transformou o dado que ele tem, que provavelmente, tem tanto tempo que ela comprou, a gente calcula ali mais ou menos o prazo que dura um body splash e a gente vai entrar em contato com essa pessoa. Então, realmente, eu trazendo assim, um dos pontos, eu acho que é ferramenta, para poder realmente transformar esse dado que é coletado em uma ação. E a gente sabe que também tem algumas empresas que não estão nem coletando dado ainda, né? Que talvez ainda estão um passinho atrás ali, que não estão nesse momento entendendo ou criando ali um know-how de cada um daqueles clientes, tendo aquele, como se fosse aquela pastinha de cada um daqueles clientes de quais são as preferências, quais são os hábitos, o que está consumindo, o que não está.
Perfeito. Complementando, é exatamente o que a Júlia falou, e tem às vezes empresas que têm ferramenta e não conseguem operacionalizar, seja porque é muito difícil operacionalizar, porque para eu construir isso dentro da ferramenta que eu utilizo hoje é quase uma ciência da NASA, eu preciso contratar diversos desenvolvedores para conseguir mandar uma mensagem automatizada de acordo com algum critério, ou agendar um disparo, por exemplo, por WhatsApp, como foi esse caso. E isso acaba travando a minha operação. Então, às vezes, podem ter empresas que a gente conversa, que tem as ideias, tem o time para executar, mas trava na hora da execução, porque a ferramenta acaba não trazendo a autonomia, não trazendo a facilidade de uso. Então, isso acaba atrapalhando muito no dia a dia, né? Se eu sempre depender, seja de um time de desenvolvedor em específico, muitas vezes as pessoas não têm disponível, têm outras prioridades, ou depender, às vezes, do suporte de uma empresa para poder mudar alguma coisa dentro da tua ferramenta, quando você deveria poder fazer isso a qualquer momento. Por quê? Porque dentro o ponto que eu complemento, que é justamente o quê? O formato de trabalho, porque você pode ter certeza que o Boticário, essa não é a primeira vez que ele tenta fazer essa mensagem, essa com certeza não é a primeira versão da mensagem, ele já testou umas 500 mensagens para ver qual que funcionou melhor. Então, se eu não estou o tempo todo testando, se eu não tenho autonomia para testar também, além de eu demorar para colocar uma coisa dessa no ar, dificilmente a gente acerta de primeira. Quem vai dizer se a gente acertou é o consumidor. E aí eu preciso ir lá e mudar, e mudar, e mudar. E por isso a ferramenta correta te ajuda a fazer isso muito mais rápido, porque você precisa ter diversos ciclos de aprendizagem no final, né? Então, eu complementaria muito com esse ponto que, além da ferramenta, é a ferramenta que vai conseguir me fazer esse processo mais rápido, porque é muita tentativa e erro o tempo todo, você vai trazendo feedback, vai melhorando, vai acompanhando os seus estados, vai acompanhando as taxas de abertura, as taxas de resposta, para conseguir saber o que aconteceu. Tem até, ó, pessoal, independente, onde você estiver, ó, me comprometendo, no mundo a gente vai enviar para os 30 primeiros. Então, vamos ficar tranquilo. Depois o time briga comigo, mas é independente do lugar do mundo. Vamos lá, galera, mais uns cinco minutinhos aqui para a gente fechar algumas das perguntas. As perguntas que nós não respondermos aqui, nós vamos responder. Para quem está acostumado com os nossos eventos já sabe, no blog.octadesk.com a gente posta mais para frente, né, todo o conteúdo, claro, sem os presentes, porque já passou, né? Então, para quem está ouvindo, pode perguntar e também receber esses presentes. Mas as perguntas que não foram respondidas vão estar no nosso blog, vocês vão poder rever esse conteúdo, vão poder rever as perguntas também, tá? Então, nenhuma pergunta não será respondida. Beleza. Tem uma pergunta aqui, tem duas perguntas do Eric, eu vou trazer aqui a segunda pergunta, Júlia, que é o quanto também acho que é um complemento da primeira. Eric, então é uma pergunta só. Quais categorias essa questão de personalização e conveniência são aplicáveis? Pois, como exemplo, temos exemplos na área de vestuário, que clientes não gostam de serem abordados nas lojas físicas. Como tem um grupo de clientes que preferem ser abordados? O quanto também os influenciadores digitais são presentes dentro dessa experiência? Nova pergunta. Então, como a gente falou, a gente está na era da hiperpersonalização, né? Então, a gente vai ter consumidor ali que quer e o consumidor que não quer. E aí é muito do que a Mahara falou agora do Boticário, né? Eles, com certeza, essa mensagem não foi a primeira e ela não foi a mais... Ela pode ter sido muito bem aceita por essa pessoa, mas pode ter tido um outro consumidor ali que achou invasivo receber uma mensagem de WhatsApp falando que o meu body splash já acabou, né? Então, é o consumidor. E Como aí assim a tá me gente... monitorando? Eu faço o que eu quero, né? Pode gerar essa sensação para algumas pessoas. Então, é muito personalizado nesse sentido também. Então, na verdade, quando a gente fala de conveniência em atendimento e de personalização em atendimento, ele é aplicável a todas as categorias. E aí, o que vai ditar o tom ali é você entender o que o consumidor da sua empresa, qual é o tipo de comunicação que o consumidor da sua empresa entende melhor. E aí vai muito de coletar dados do seu consumidor, porque quanto mais dados do seu consumidor você tem, mais você entende ele, mais assertivo você é nessa estratégia. E aí, quando a gente traz isso para influenciador digital, a gente tem aqui algumas pesquisas de influenciador digital que a gente faz, muitas empresas utilizam, mas o que a gente vem vendo como tendência é também a personalização. Então, hoje, os mega influenciadores nem sempre são os que têm as maiores taxas de conversão, porque as pessoas não se relacionam com ele, não se identificam com aqueles influenciadores. Então,
Até quando a gente fala de influenciador, ele tem que ter uma relação mais pessoal com o seu consumidor. Tem que ser um influenciador que tem relação com o seu público. Não adianta querer colocar aqui o maior influenciador do Brasil se ele não tiver relação com o seu público. Então, isso tudo tem que conversar muito bem. Perfeito. Inclusive, a gente tem uma pergunta que é qual o fator mais importante no momento de indicar uma empresa para amigos e familiares? A Eric provavelmente já acessou o estudo completo, está na página 30, e a indicação de influenciadores e pessoas famosas chega até 1% de relevância, muito por conta desse ponto que a Júlia comentou. Aí você pode até complementar, poxa, mas no online a gente sabe quem é, tem as dificuldades, né, de ferramental e como executar, que a gente falou na pergunta anterior, mas e no presencial? De novo, é muito teste. Então, a gente sabe, por exemplo, uma loja física, a primeira frase que você aborda o seu cliente quando ele está olhando para um produto pode aumentar em 7 vezes essa taxa de conversão. No final das contas, é matemática, teste, tentativa e erro. E aí o ponto onde você precisa começar a analisar qual que é a frase que a gente recepciona as pessoas dentro dessa loja, quais são as pessoas que respondem bem ou não a essa frase e começar a entender os padrões de tipos de pessoas que compram com você. Talvez uma abordagem mais direta de falar assim, se precisar de minha ajuda, tá aqui. Tá, a pessoa não precisa de ajuda, ela já sabe tudo sobre o teu produto porque ela já pesquisou. Então, você começa a identificar quais são os tipos de pessoas que compram dentro da sua loja e como abordar cada uma delas. Como? Testando. Primeiro você vai começar a identificar padrões de como essa pessoa se comporta dentro da minha loja física. Eu vou começar a identificar padrões de quais são as abordagens que mais são efetivas para cada um dos tipos de pessoas. E aí é bastante treino com um time de campo para poder fazer isso da melhor forma possível, de identificar essas pessoas e treinar esse discurso. Porque aqui é um ponto essencial que a gente, como gestão, faz de teste. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho o meu estilo, eu consigo fazer, mas se eu tenho dados que comprovam que esse aqui é o estilo que vai fazer você vender mais e ganhar um maior comissionamento, por exemplo, seu time de vendas vai querer utilizar o estilo que mais vai gerar resultado também. Então, aqui é um ponto, né, trazendo um pouquinho mais da parte do físico que pode atrapalhar. Pessoal, eu vou trazer uma última pergunta, porque eu sei que a gente estourou o tempo, algumas pessoas já tiveram que sair, mas eu sei que tem bastantes de vocês ainda aqui com a gente, que é excelente, fico super feliz. Lembrando, todas as perguntas vão ser respondidas também no nosso blog, então, bom, se tiver na nossa comunidade, a gente joga lá também, eu tenho certeza que já estão para participar do sorteio ali do evento, que é a pergunta da Érica. Boa tarde. Quais as sugestões de tecnologia para conseguir segmentar e oferecer granularidade de personalização? Ó, eu vou trazer um primeiro adendo aqui, e aí depois a Júlia, você pode trazer também um complemento, que é o seguinte: tudo depende, né? Eu já vi granularidade de informações para algumas empresas ser coisa simples como o nome e o que a pessoa falou comigo da última vez. Então, o primeiro ponto é entender no seu contexto, na sua realidade, qual que é o teu problema para você conseguir chegar até lá. Onde você está nessa faixa? Dependendo de como você está, a quantidade de informação que você tem, se você já tem um CRM para gerir essas informações, se você já tem uma plataforma de atendimento para poder conectar essas informações, tudo depende de como que a gente chama, né, seu stack, ou seja, seu portfólio tecnológico atual da empresa, a quantidade de informações que você tem, para entender onde você está nessa jornada para chegar na parte de personalização. E aí sim, a gente vai avançando. Tem diversas ferramentas, excelentes CRMs, excelentes, né, plataformas de atendimento, como a Octadesk, que é a plataforma mais popular dos brasileiros nos sites de review, por exemplo, que aí tudo depende de como que você está. Minha sugestão, até para você conseguir responder essa pergunta para você, para sua equipe, e entender onde você está. Puxa um bate-papo para o nosso time. Então, a gente tem dentro do nosso site, a gente consegue fazer um diagnóstico da tua operação para entender de fato onde você está e quais seriam os próximos passos para começar a resolver, entregar de fato essa parte de personalização para os seus clientes. É importante falar realmente desse diagnóstico, né, Mahara? Porque assim, também não adianta sair. A gente fala muito que a pessoa tem que. Né, as empresas, você tem que ir tomando um passo atrás do outro, né? Não adianta eu sair do nada, não tenho nenhum dado e eu quero ir para o extremo daquele dado, hiperpersonalização, atendimento diferenciado. Então, esse diagnóstico de entender qual que é a sua maturidade nesse processo, ele é muito importante. E dar o primeiro passo, né? Começar, que eu acho que é o mais importante também, que é assim, iniciar esse processo em algum momento.
Com certeza. Até a Vanessa complementou, né, quais novidades a Okta traz. Na verdade, a Okta utiliza muito, inclusive, do Search Strength para evoluir o produto. A gente tem, inclusive, eu vou deixar aqui para vocês na sequência, para todo mundo que participou. A gente tem um webinar que a gente fez no ano passado também sobre a nova era do atendimento e como a nossa plataforma evolui para isso. A gente tem confiado muito, inclusive. Se entrar agora no nosso site, octadesk.com, tem os planos já todos com inteligência artificial para conseguir justamente personalizar o máximo possível, melhorar o atendimento, né, a escala do seu atendimento com qualidade, com contexto e também em todos os pontos e planos. Então, se você quiser saber mais detalhes, poxa, mas qual que é específico, qual que é a funcionalidade ou como você está evoluindo a plataforma, também tem o site novidades.octadesk.com. Todos os meses tem 1 milhão de novidades que a gente compartilha com os nossos clientes. Então, se eu fosse citar tudo aqui agora, a gente tem que fazer um webinar do mesmo tempo só para falar o que a gente lançou em dezembro do ano passado. Então, a gente vai conversando. Acesse o site novidades.octadesk.com, vocês conseguem acompanhar tudo que a gente está lançando dentro do nosso site também. Gente, tem bastante pergunta, inclusive as perguntas que vieram no chat, mesmo não sendo ali no Q&A, a gente também vai colocar no blog.octadesk.com. Nossa, Mahara, vou ter que gravar tudo isso, não precisam receber o e-mail com todas essas informações que a gente acabou de falar aqui. E aí, Júlia, eu quero mega agradecer a tua presença, foi sensacional poder contar contigo nesse bate-papo e, de novo, a gente está junto na Octadesk Opinion Box, trazendo tanta informação aí para todo mundo. Mega obrigado por passar esse momento da tarde aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer e é um tema que a gente gosta muito de falar aqui também. Total. Muito bom, pessoal. Prazer estar com vocês aqui de novo. É o segundo evento de 2025. Então, ó, nossa agenda de eventos está cheia, está recheada. Vocês vão receber mais informações. Deixem o seu feedback em relação a tudo, porque no final das contas, isso é feito para cada um de vocês. Um excelente final de dia para todo mundo e até o nosso próximo evento. Tchau, tchau.